Olá pessoal, tudo bom com vocês? Está no ar o ABEcast, o Analgesia Baseada em Evidências, um podcast para médicos veterinários que querem se aprofundar no controle da dor com ciência, clareza e sem achismos. Aqui, a pseudociência não terá vez. Eu sou o Rodrigo Mencalha E eu sou o Lucas Pimentel. e juntos vamos dar continuidade a esse projeto extraordinário. Solta a vinheta. E aí, Lucas, beleza? Tudo bem, cara? Vamos dar continuidade ao nosso ABEcast. E aí, Mencalha, tudo bem? Vamos aí mais um episódio. Já tivemos alguns episódios muito bons, muitas repercussões positivas e que o de hoje também traga mais informações baseadas em evidências sempre, né? Que é o que a gente quer aqui. E aí, e quais são as suas expectativas para o episódio de hoje? Hoje, finalmente, a gente começa a falar de fato de osteoartrite, né? Falamos Sim, muito de ciência no início, né? Tentamos trazer aqui o nosso público para o nosso mundinho aí, de quem lê bastante, né? De quem gosta de pesquisa, mas muito mais do que isso, né? Tentar colocar dentro da nossa prática clínica. E hoje a gente vai finalmente começar a falar dessa doença, né? O que é a osteoartrite? Tá? Falamos nos episódios um e 1 linha, né? A primeira e a segunda parte do episódio um sobre método científico, e agora a gente tem que saber o que é essa doença, né? Como que a gente pode prevenir essa doença. Você chegou a comentar, Lucas, nos episódios anteriores, a condição que você mais atende, né? sim. Em 2024 eu fiz uma relação dos meus atendimentos e foram de 70 a 75% osteoartrite, que da minha rotina toda, e o restante, né, esses 30% é distribuído em dor crônica pós-operatória, né, neuropática, orofacial, mas do meu atendimento todo é osteoartrite 70% em média. E não só de cães idosos, que é o que nós vamos falar muito também. Atendo muito cães jovens com osteoartrite. E na Com, sua rotina, como que é? com certeza, né? A gente vai falar bastante de prevalência, se não me falha a memória, no episódio 4, né? Sim. Mas, poxa, no meu atendimento a casuística também é muito grande, né? Eu diria que, diferentemente talvez dos colegas da Orto, eu não atendo a tantos animais jovens assim. Claro que existem os outliers, né? Lembro do meu último caso aí que foi o Bento, né? Um jovenzinho de 2 anos. Mas de uma forma geral eu atendo bem mais idosos, tá? E geralmente não só com osteoartrite, né? Com outras condições. Então, acho que hoje é muito importante, né, o primeiro episódio aí da doença em si, para a gente dar o pontapé. E eu queria muito que a gente conseguisse explicar não só ao médico veterinário, né, mas a vários responsáveis, né? Mudou de novo esse trem, né? Falei trem porque a gente está em Minas, né, Lucas? Então Sim. vamos falar um pouquinho desse trem aí de que era tutor, virou responsável. Eu gosto de chamar de família, né? A família do pet que é muito bem-vindo aqui também no nosso podcast, no ABEcast. Queria que eles entendessem, sabe, para que a gente possa falar um pouquinho mais de prevenção, como aliviar esse sofrimento, né? Eu acho que a gente tem diagnosticado muito tarde essa doença. Sim. Mas Esse estadiamento que é o que a gente precisa, desde lá de jovem, a gente vai para falar bem ver. sobre isso, né? Mas é difícil. Sim. É difícil, né? Faltam métodos ainda, mas eu acho que a gente pode vencer. Eu lembro que recentemente uma responsável, né? Ela, obviamente que ela era da área da saúde, eu não me lembro se ela era enfermeira ou biomédica, mas ela me perguntou assim, Lucas, sabe, o que é essa doença, né? Porque eu acho que muitas pessoas, eu não sei qual é a tua impressão, Lucas, acham que a osteoartrite, que a gente já chamou muito de osteoartrose, né? Vamos tentar falar um Uhum. pouquinho sobre isso também. Acha que é uma doença que gera só desgaste, né? Ah, um desgaste da articulação. E não é bem por aí, né? Coisa é muito mais ampla, né? É. E hoje,
o que nós vamos entender mesmo com a doença é por que que ela acontece e o que que os tutores podem fazer em prevenir o sofrimento dos seus pets. E para entender essa nômina de osteoartrite, artrose e artrite, na verdade, hoje o nome do ponto de vista científico é osteoartrite. Não que elas sejam diferentes. De uma maneira coloquial, às vezes com certos tutores, certos responsáveis, a gente fala ainda, né, artrose, artrite, mas quando a gente procura no meio científico, através de evidências e artigos científicos mesmo em bancos de dados, a gente encontra a osteoartrite. Não que o termo artrose seja errado, mas no nosso meio científico a gente vai falar cada vez mais osteoartrite. É verdade. Acho que a gente tem uma influência muito grande, né, anglo-saxônica, né, vamos colocar assim, né, o americano de uma forma geral, né, os países de língua inglesa, né, vamos talvez expandir para os países de língua inglesa. Eles usam muito o termo inflamação, né? Então, e não estou falando de osteoartrite, estou falando no geral, né? Uhum. Então, tipo, a infecção para eles é inflamação. E na realidade eles não estão errados, né? Porque toda infecção tem inflamação, né? Sim, Então, a gente vê muito, muito esse termo, né? Então, eu acho que o osteoartrite veio muito da influência da língua inglesa no nosso dia a dia, né? Quando eles chamam de osteoarthritis, né? sim, E é bem isso. Agora, é importante que você entenda, né? Você que é leigo, né? Dono de pet, você que é veterinário, mas não estuda isso a fundo, a gente está falando da mesma doença. sim, Artrose, osteoartrose, osteoartrite é a mesma coisa. Absolutamente a mesma coisa. Tá? São doenças degenerativas que acometem uma articulação sinovial. O que que é uma articulação sinovial? Uma articulação que tem uma cápsula e que tem um líquidozinho lá dentro que faz várias funções, né? Dentre elas aí a nutrição, o amortecimento, a lubrificação. E para facilitar o entendimento até de quem é leigo, né? Eu gosto de usar o termo assim, ó. Vamos pegar aqui o cotovelo, né? Eu consigo flexionar o meu cotovelo. Então, é uma articulação diartrodial. Ela dobra, ela flete. Então, qualquer articulação diartrodial é uma articulação sinovial e está passível de ter a tal artrose ou osteoartrite. Aquelas que não dobram, né, que não fletem, que não são sinoviais, é uma outra conversa, né? A gente, inclusive, chama de doença articular degenerativa, tá? sim. São coisas técnicas, né? E que não levam a lugar nenhum. Mas eu diria que, de uma forma geral, né, se a gente fosse definir ao pé da letra, né, como essa tutora, essa responsável me indagou, e não tem muito tempo isso, e foi como eu expliquei para ela, né? É uma doença crônica da articulação, lógico, né? Que progride, vai progredir. A gente ainda não sabe muito bem até a velocidade. Não Sim. sabemos, tá? Porque que em alguns animais a velocidade é muito alta, outros animais a velocidade é bem lenta. A gente não entende muito bem isso, mas ela vai progredir. Ela é multifatorial, tá? Então não adianta a gente pensar assim, nossa, tem tutores que falam assim, nossa, o porcelanato lá de casa acabou com o quadril do meu Golden. Se ele não tivesse predisposição genética, ele não iria ser impactado. Dificilmente. Não Seria iria. um fator apenas. É um fator Sim, apenas, mas tem que ter o gene, sim, sabe? Então não se culpem, né? Logicamente que um piso antiderrapante é mais interessante, claro que é. Mas é um dos fatores, né? Por exemplo, sim, tá? Então é um processo multifatorial, degenerativo e é inflamatório. Só que não é aquela baita daquela inflamação, né? Eu diria que é uma inflamação de baixo grau. baixo grau. Baixo grau. Talvez com picos, tá? Fase inicial mais inflamatória, né? Sim, Fase tardia, fase crônica bem menos inflamatória, mas vem as crises, né? Então, eu diria que essa inflamação, ela é uma inflamação que oscila. Eu tenho momentos de mais inflamação, momentos de menos inflamação, e eu diria uma coisa também, Lucas.
A inflamação da fase aguda é bem diferente da inflamação da fase crônica, né? E eu falo até de mediadores da inflamação, Sim. tá? Se a gente, por exemplo, espetar uma agulha, vamos coletar um líquido sinovial de um joelho lá na fase inicial dessa doença, talvez a gente tenha um painel de prostaglandinas, né? Muita prostaglandina. E é um Agora, dos motivos é que pensar em justo, primeira linha de tratamento, os anti-inflamatórios são os justo, mais indicados. justo, né? Justo. Você tem Não tem como. prostaglandina tá É bombando ali, né? bombando. Agora, vai colher esse líquido sinovial agora num animal de 10, 12 anos com uma doença bem avançada. Talvez você vai ver pouca prostaglandina e muito mais NGF, Sim, né? O perfil muda. Então é uma doença sim. que tem essa questão. E aí muito importante a gente entender aonde que ela começa. Ela começa, mas não se resume, não se restringe. Ela começa na cartilagem e a lina, tá? É uma doença da cartilagem. E aqui vem o primeiro BO. Eu não vou fazer spoiler disso, mas a gente vai citar isso, né? Vamos ter um episódio somente sobre isso com o Dr. Rômulo. Raio-X não vê cartilagem, né? Sim. E aí é o problemaço pra gente, né? Uma doença que começa na cartilagem e hoje a gente não tem um método efetivo e prático para a Sim. gente detectar. Ah, mas o raio-x não serve? Vamos falar, claro que ele serve. Mas ele serve já quando essa doença já se alastrou para fora da cartilagem. Então você já Não é tem porque ele não viu alteração. alteração Exatamente, que não né? tenha. E E que não sinta dor também, né? é muito difícil, Lucas. Porque não é porque não tem alteração que o paciente não possa sentir dor. É lógico. Que é Não o que tem a gente vê alteração muito naquela na nossa imagem, rotina. né? Naquela imagem. Principalmente em animais jovens. É bem difícil. Principalmente. E aí é desafiador, pessoal, a gente desconstruir isso. Que é comum, o clínico geral, até o ortopedista, várias pessoas, eu diria que a maioria das pessoas solicita uma radiografia, tá vendo? Não tem nada, É, mas tem clínica. Será que não tem nada porque não tem nada ou não tem nada porque só tem alteração na cartilagem? E a cartilagem, ela é invisível ao raio-x. A não ser que você faça um raio-x contrastado. Mas vamos deixar isso para o sim. episódio do Dr. Rômulo na frente, tá? Então, pessoal, começa na cartilagem, só que depois ela começa, ela aí vai para o osso subcondral, aí o raio-x já detecta. Você vai no osso subcondral, aí você tem inflamação da membrana sinovial, da cápsula articular, ligamentos, tecidos periarticulares como os músculos, né? Então percebam, eu tô falando, pessoal, de um órgão articular, né? Eu entendo dessa maneira, Que muitos querem resumir apenas como um desgaste. só como um Mas é uma desgaste. doença do órgão articular todo. Todo, justo, Quando né? você pergunta para uma pessoa que tem artrose, né, um ser humano, aí ela fala: Eu tenho desgaste no joelho. Sim. E não é só o desgaste no É. joelho. Mas a gente vai vencer, cara. A gente vai Sim, vencer. A gente tá dando murro em ponta de faca ainda, mas a gente sim, vai vencer. Por quê? Talvez se esse paciente, lá na fase inicial, que ele começa a ter uma erosão da cartilagem, a gente tivesse a possibilidade de fazer uma artroscopia sim. diagnóstica, você ia ver a doença. Seria o mais fidedigno que a gente tem hoje. É, mas na veterinária é difícil, né? É difícil. Ju- Pouquíssimos profissionais a nível Brasil faz. É, eu Nível acho que a gente Brasil. vai evoluir devagarinho, porque imagina articular o joelhinho de um pincher. Como que você entra ali? Não é simples, né? É. O Não, tamanho, né, é bem não. diferente. E é invasivo, né? É anestesia geral, é Sim, difícil. É difícil, tá? A clínica ela vai ser sempre soberana, tá? Então, pessoal, tecnicamente a gente chama de osteoartrite, mas é a mesma coisa que eu sempre falo, Lucas. Quem é o teu cliente? Quem é essa família? Tá? Porque se a família chega para você chamando de artrose, não sou eu que vou mudar. sim. É isso. Artrose é artrite, é osteoartrite, é osteoartrose.
Tá tudo bem, estamos falando da mesma doença. Qual que é o certo? AVC ou AVE? O certo é AVE. Hum, Certo, é Acidente ver? vascular encefálico. Como que o mundo chama? AVC. O certo é orelha ou ouvido? É orelha. O mundo chama de ouvido. E tá tudo Sim. bem. Eu acho que a gente tem guerras maiores para Sim. entrar do que tá falando só de nomenclatura. Agora, é importante você, veterinário, entender. É a mesma doença. Não tem essa. Ah, a fase avançada do quadril é artrose. A fase inicial é artrite. Tá errado. É a mesma doença em fases diferentes. Até quiseram diferenciar, né? Igual você falou aí agora, como artrose, degeneração, artrite mais É, inflamatório, mas tem- isso não tem como você é, discriminar não tem como. olhando de fora e Não tem assim, como. quem veio primeiro? Foi o inflamatório ou foi o desgaste? Isso para É, nós não interfere agora mais. não tem como. Não tem como. E é importante, acho que até a gente entrar, que nem toda doença da articulação é osteoartrite. A imensa maioria é. Mas eu vou usar um termo técnico agora. Eu tenho artropatias inflamatórias. Sim, Por exemplo, vamos falar de uma artrite imunomediada. Não é sim. osteoartrite, é outro departamento. Difícil para um caralho de tratar, inclusive. Vai pegar uma poliartrite imunomediada. Tipo, eu nem durmo direito. Que aí eu começo a ter que usar imunossupressor, e aí começa a sair da minha zona de Corticoide dose conforto. É, alta. imagina, velho. E aí tô eu lá estudando ciclosporina. Ah, rapaz, é outra conversa, tá? A gente tá falando aqui de osteoartrite. Beleza? Eu acho que é isso, né, Lucas? Faltou Sim. nada pra gente falar do que é a doença. A doença é isso. Não, não. E é claro que ela tem estágios, né? A gente não vai entrar exatamente nisso agora, porque teremos uma aula incrível sobre a Coast um dia, sei lá quando, tá? Esse episódio agora, ele é atemporal também, mas a gente está em novembro, né, de 2025. Se você está escutando aqui em 2030, ok. Eu imagino que não tenha tantas atualizações, mas existem estágios da doença, né? O Lucas usou um termo muito legal. Nós temos que estadiar essa doença, Sim. tá? Ontem eu atendi um paciente à tarde, Coast grau 3 para 4. Ele não toma nem anti-inflamatório, ele não toma nem anticorpo anti-NGF, ou seja, não estamos seguindo as recomendações, seguido o estadiamento da doença. Então é muito importante que você tome ciência disso. Nem todo paciente com osteoartrite vai tomar anti-inflamatório e anticorpo anti-NGF, mas a depender do estadiamento da doença, sim. Como o Dr. Lucas falou lá no início. Você tem que estadiar essa doença. E parar de inventar, né, Lucas? Tá o paciente tomando palmitoil etanulamida, canabidiol, colágeno, Gabapentinoide. ômega, GABA e ele não tá tomando o básico que ele tem que tomar para coxo grau 3 e 4. Porque as pessoas não conhecem o estadiamento da doença. Difícil, né? Mas que deixe claro que não sou eu nem você quem está falando isso. Quem está Claro. falando isso são, né, são os 9 pesquisadores a níveis mundiais do COAST, Perfeito. né? Perfeito, né? Não é minha Perfeito. opinião nem a sua. É. Que deixe claro isso também. Eu queria nem ter opinião. Se eu pudesse nem ter opinião e nem teria. Aqui no ABEcast, Sim. eu vou evitar ao máximo dar a minha opinião e o Lucas também, porque a gente está falando de evidência. E é baixíssimo a nossa opinião. Porra, baixo, A zero, imagina. né? A zero. Imagina, quem, A quem somos zero. nós na fila do pão, né? Quem somos nós? Então, É. beleza. Tá bom. Vamos falar de fisiopatogenia, Lucas. Tipo, agora é para você, médico veterinário. Você, tutor, talvez possa patinar aqui um pouquinho mais complexo, né? Independente da causa, tá? Do fator que predispõe. Muitas famílias questionam para mim, nossa, mas por que logo o meu animal? Aí você olha Sim. lá, é um Golden. Fala assim, olha, né?
Existe uma questão genética aqui muito forte envolvida. Mas às vezes chega um SRD, né? Pô, não dá para falar de genética com SRD. Infelizmente, não dá. Então, existem fatores predisponentes que a gente já vai falar. Mas independente do fator de predisposição, existe um desequilíbrio articular. Não importa a causa. Inicialmente, a articulação começa a ter um desequilíbrio, tá? O órgão articular que a gente citou. Lembra que é composto pela cartilagem, pelo osso subcondral, pela membrana sinovial, pela cápsula articular, pelos ligamentos, por tecidos periarticulares, ou seja, aquilo ali desequilibrou por algum motivo. Isso gera uma resposta inflamatória e eu diria mais dos condrócitos, que são as células talvez mais importantes ali da articulação. Tudo E bem? manter esses condrócitos ativos, lubrificados, com perfusão, depois que começa essa É, osteoartrite, é não é muito mole, complexo. é É muito complexo. complexo. Por isso que a gente usou o termo, né, Lucas? Órgão. Progressi e órgão com uma doença progressiva. É um órgão. E, e esses condrócitos no estágio 4, É. né? É muito Como que eles. interessante isso. É E muito os interessante. osteófitos que vão vir para, entre aspas, salvar a articulação, que na verdade é uma das maneiras que a gente até nos auxilia também na identificação, né? Tanto em imagem quanto às vezes em palpação. Sim. E é isso então, pessoal. Então, a coisa desequilibrou, a coisa inflamou, essas células que nós chamamos de condrócitos começam a liberar uma penca de moléculas inflamatórias, enzimas. É um processo catabólico muito intenso. E é claro que na fase inicial, o órgão articular também libera moléculas anabólicas, né? Para tentar reparar aquilo ali. Então, sabe aquele cabo de guerra? Você tá lá, ó. Catabolismo, anabolismo, catabolismo, anabolismo. Uma hora essa corda vai arrebentar. Mas o organismo ele tenta, claro que ele tenta. E aí seria muito importante que você entenda que quanto mais saudável for o paciente, melhor para ele conseguir equilibrar isso aqui. Agora, você pega um animal obeso, come mal, metabolicamente inflamado, sedentário, a coisa começa a complicar mais rápido. É igual a E gente, essa é a né? nossa rotina, né? Essa é a nossa rotina. Porque quase ninguém tem tempo, né? Sim. Quase ninguém tem tempo. Essa é a real, cara. Essa é a Se real. passeia 10 minutos 2 vezes ao dia, é Tipo, excepcional. e sabe qual é o pior desse passeio? É um passeio muitas das vezes com o tutor com a cara no celular, consumindo a dopamina dele, o cachorro cheirando planta, Cheirando planta sem andar. sem andar. E eu não tô dizendo que faz mal cheirar planta, pelo contrário, para a saúde mental dele é incrível. É. Mas, putz, você me dizer que você fez exercício, porra, bosta nenhuma, né? Nem O você, ideal nem é, ele. do mesmo jeito que a gente tem que fazer caminhadas, É, eles deveriam fazer caminhadas ininterruptas. ininterruptas. É isso aí. Sim. Por isso que aqueles tutores que têm condições financeiras acabam terceirizando esse serviço para o pessoal da fisioterapia. E vai lá para esteira na clínica, né? Ou para hidroesteira, vai Ou lá para creches, hotéis. ou para creche, para hotéis. Tem crescido muito isso também, né? Sim, Tem crescido muito, sim. tá? É uma pena que você mora em Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro, Lucas, porque eu tinha uma vontade enorme de ter um centro de reabilitação. Enorme, cara, enorme. Quem sabe um dia. Mas Dá para enfim, fazer. a coisa começa a complicar ainda mais quando a doença chega no osso. Eu vou sugerir vocês a jogar no Google depois para pesquisar sobre o joelho do jogador uruguaio Luiz Soares. Uhum. Coloca lá, joelho, artrose, Luizito Soares. Vocês vão se horrorizar com aquele joelho. Como esse cara joga a bola ainda em alto nível, eu nem sei, né? Ele veio pro Brasil aqui no Grêmio, fez miséria.
Fez miséria, né? O joelho do Ronaldo Fenômeno também não deve ser Ah, não, assim. mas não deve ser não, né? Ainda mais com o nível de obesidade que esse menino tá, né? Não deve estar Sim. legal, não. É que a imagem dele não circulou por aí, né? Né? Pô, mas o Ele parou de jogar tem mais tempo. do Luiz Sim. Soares tá feio. E aí a doença vai pro osso subcondral. O que que é esse osso subcondral? É o osso que tá embaixo da cartilagem. Quando você for comer uma coxinha de galinha, lembra de mim. Tá lá, ó. Você comeu a coxinha de galinha, tá lá. Aquela membraninha externa, branquinha, límpida, maravilhosa. Aquilo é a cartilagem hialina. Que eu, inclusive, eu adoro comer. Imagina você sem essa cartilagem, né? Sem esse colchão, sem Pelo esse amor de Deus. amortecimento, 24 horas por dia, microtraumas, vamos falar assim, até microfraturas se você for Sim, obeso e gostar de impacto, porque eu tenho pacientes, tanto Golden quanto Blue Heeler, American Cattle Dog, e que assim, eles gostam de pular, né? Pegar bolinha. Agora, imagina isso sem cartilagem. sim. Esse impacto que geralmente não vem com o paciente no peso, no seu peso ideal, né? Ele já vem com a sobrecarga nisso daí. Então imagina essas microfraturas, microtraumas diárias. Sim. Nós temos um dano, um dano nociceptivo ali que a gente não consegue tirar. Não consegue tirar. É É mecânico, um né? drive, é um É. drive periférico que infelizmente o nosso inflamatório vai ser assim, É. junto com a dipirona, vai ser quase que tem casa todos os dias, cara. Sim. Tá ali, vai atritar. A Vai gente, atritar a gente consegue resolver a inflamação, a mas inflamação. o atrito mecânico tá ali, cara. Você O tá trauma, sensibilizando nociceptor, não tem jeito. o E a, microtrauma não vai sair. e a coisa piora ainda mais, né? Quem acha que o problema terminou aí, não. Você começa agora a fazer uma sinovite. Existe um Sim. tecido ali que a gente chama de sinóvia, que eu tenho a impressão que um dia vão até chamar essa jossa aí de órgão endócrino, tá? A Sinov, ela tem um mistérios ali como a fáscia muscular tinha, né? Hoje a gente já desvendou, né? Hoje a gente já reconhece a fáscia muscular como algo muito grandioso, né? A sinóvia talvez seja o próximo caminho. E aí tu começa a inflamar a sinóvia. Que com o ultrassom músculo É. esquelético Aí já começa a ficar legal. já Já, começa a ficar legal. já Sim. começa a ficar legal. E, pessoal, a coisa piora, porque tudo isso que foi falado até aqui, crônico, começa a sensibilizar, começa a alterar o funcionamento do sistema nervoso periférico e central. Eu vou te dar um exemplo. Vou tentar te dar um exemplo aqui para ficar o mais didático possível. Você imagina que você, sei lá, você teve um trauma, você pisou num prego. Beleza. Você pisou num prego, você fez uma lesão tecidual. Vai inflamar. Que bom que vai inflamar para ajudar Sim. a regenerar. Você botou o pezinho para cima, cuidou dele, ele ficou bom. Só que imagina se você pisar num prego de novo amanhã. E depois da manhã você pisa de novo. E segunda-feira você pisa. E você vai. Sabe, toda hora você está fazendo uma nova lesão, ativando a inflamação e, lógico, né, tornando seus tecidos sensíveis. Já parou para pensar que o exemplo que o Dr. Lucas deu aqui para a gente, desses microtraumas, é bem parecido como você pisar no prego todos os dias? Você todos os 24 horas por dias dia. faz uma lesão nova. Você induz uma inflamação nova. Você sensibiliza o nociceptor, você sensibiliza os neurônios sensoriais. O que que acontece quando a gente pega sol na praia, na cachoeira, na piscina? O que que acontece com os nossos ombros? Você aguenta tomar um abraço no dia seguinte? Você tá ali, você mal conseguiu colocar tua camisa para ir trabalhar. Aí vem teu amigo assim, caraca, aquele cara dá um abraço apertado, fala assim, vou fugir dele. Porque o abraço vai doer, porque você está sensibilizado. Essa é a sensibilização. Só que o paciente tem isso todo dia, toda hora, ele tá pisando. E tá, gente, joga a bolinha, vai, busca a bolinha. Sobe no sofá, desce do sofá. E a cartilagem que tá se deteriorando, tá igual um queijo suíço. Que doença chata, cara.
Que doença chata. E aí você tem um dano global da tua articulação. Difícil. É, porque você deu o exemplo do osso subcondral. E como é um órgão, aí tem a lesão da cartilagem, tem o microtrauma do osso, tem a sinovite, tem lesão na cápsula articular, tem o edema periarticular. Bizarro. É bizarro. Nosso septor o tempo inteiro ali, ó, não dá conta. Sensibilização periférica o tempo inteiro. Com essa persistência, o que que acontece? Esse que é o problema. Complica. Complica bem. Mas beleza, vamos em frente, né? Vamos tentar agora. Beleza, Rodrigo, Lucas, como que então a gente pode fazer o diagnóstico? Só que é uma arte, tá? Deveria se chamar assim, ó, diagnóstico da osteoartrite, o estado da arte. Porque não é mole. Claro que não é mole. Você já falou pra gente que alguns exames de imagem não são tão precisos, tá? Então a coisa começa a complicar. Primeiro ponto que eu recomendo ao médico veterinário, tá? E você, tutor, você responsável que está ouvindo a gente, se atentem a isso. O médico veterinário precisa fazer o exame ortopédico. Pô, mas tem que fazer, mas não tem jeito. E o exame ortopédico, eu diria que ele vai mais. Não é só o exame, é uma avaliação ortopédica. Ele tem que Sim. colher o histórico. Ele tem que entender quem é o paciente, né? A idade, predisposição racial. Caramba, é totalmente diferente eu atender um Golden, um Labrador, e atender, por exemplo, sei lá, um Akita. Totalmente diferente, né? O Akita ele não me Sim. chama a atenção para essa doença. Não é que ele não possa ter, mas ele não reúne as características genéticas para que quase todos tenham. Vocês já viram um Labrador e um Golden andando na rua? Lucas, as pessoas acham bonito o Golden rebolar. O rebolado, Eu vou sim. falar uma coisa aqui para vocês, pessoal. Rebolar chama-se claudicação. Ele tá mancando. Sim. Ele não é rebolar, ele claudica, ele manca. Isso indica que ele tem um problema articular, muito provavelmente uma doença chamada displasia coxo-femoral. E que não é osteoartrite, não confundam essas duas coisas. A displasia coxo-femoral, ela pode gerar osteoartrite. A displasia de cotovelo, ela pode causar osteoartrite. E normalmente ela vai. Sim. Mas aí você vê lá, tipo, um animal de 12 anos de idade, quadril horroroso, osso subcondral comido. Aí vem um laudo assim, esse animal tem displasia coxofemoral. O rabo ele já teve, né? Hoje ele tem artrose, osteoartrose, osteoartrite, o que você quiser. A displasia dele, ele é displásico, mas a doença dele hoje não é a displasia. A doença dele hoje é a osteoartrite. Difícil isso, né? Mas, cara, tem uma pergunta que a gente tem que fazer, porque assim, como nós dois trabalhamos em grandes centros, isso durante a consulta, mas a gente, com a ajuda da tecnologia hoje, dentro do podcast, a gente fala para o Brasil todo e daqui a pouco até para fora. É, qual que é o destino, qual que é a finalidade do seu pet? É. Ó, Ele é para fazer companhia para você, é para fazer companhia para o seu filho, ele é de trabalho, ele, quando eu falo trabalho, é literalmente, eu mesmo estou atendendo um paciente que ele acompanha a tutora a andar de cavalo. sim, Então, faz cavalgada com ela, né? Então, na última cavalgada andou sim. 20 quilômetros. Tem cães Então, de hoje pastoreio, né? é de pastoreio. Então, além de ter displasia, ele tá com uma tendinite. Sim, Então, assim, é para trabalho, ele já é para esporte, para prática de esporte, ou ele é o seu para companhia? Porque isso tudo muda a nossa conduta. sim. Muda Muda muito, pô. qual vai ser o nosso prognóstico, como vai ser a nossa forma de tratamento, porque, assim, falar às vezes para grandes centros, né? Ah, que a gente tem disponível fisioterapia, tem disponível grandes centros de hotéis, creche com esteira aquática, o que for. Mas assim, e se for um paciente nosso que para ele é de trabalho? Como que vai ser a nossa conduta? É muito mais complexo também, por exemplo. Cara, é muito mais. Eu atendo alguns animais que fazem agility. Agility, sim, Tipo,
Cara, é totalmente diferente, inclusive o padrão da doença, Aham, tá? Eu vejo que, por exemplo, né, vamos citar o Border Collie, por exemplo, que é uma dessas aham. raças. Eu tenho muitos pacientes, né, borders, que fazem agility e que o grande problema deles é a caldequina, é a estenose lombosacral degenerativa. Muito menos Uhum. o joelho, o quadril, né? Muito menos. Até porque tem uma massa muscular exuberante, né? Fazem exercício, embora às vezes além da conta, né? Além da conta. Mas é isso, né? A tua fala ela é muito pertinente, né? A questão da finalidade. Mas enfim, temos que fazer o exame ortopédico. E aí, dentro desse exame ortopédico, a gente tem que avaliar essa claudicação, tá? Você que é leigo, claudicação, manqueira, mancar, tá? O cão, ele claudica muito. O gato, ele praticamente não claudica, tá? A gente vai ter um episódio só sobre gatos, tá? Gato é um mundo à parte, né? É uma da É um parte. mundo à parte, né? Nós vamos ter um convidado aqui da medicina felina, que estamos guardando aqui as sete chaves ainda. Em breve a gente divulga, mas aí você vai avaliar. Esse animal ele tem dor periarticular? Preste atenção, a gente não está falando só da articulação. Estamos falando de dor periarticular. Ele diminui, né? Ele tem uma diminuição da amplitude do movimento, ou você consegue fazer uma boa amplitude desse movimento. Avaliar o volume periarticular. É difícil, tá? Para o clínico, às vezes, que não tem tanto traquejo, é possível a gente perceber até derrame articular na fase aguda. É Sim, possível. Embora não seja fácil, eu não vou mentir para vocês, tá? Eu e Lucas, por exemplo, Lucas ainda tá mais firme do que eu. Originalmente somos da anestesia. E o que que eu quero dizer com sim, isso? Precisamos, nós precisamos nos reinventar, sim. tá? Porque o anestesista não é o cara do exame físico, da semiologia, do atendimento, né? A gente sempre ficou muito nos bastidores. E os últimos anos, né, foram dedicados a isso, a gente melhorar a nossa parte clínica. Então, não é fácil avaliar Não, derrame articular. Talvez para o ortopedista, se você for ortopedista e está me ouvindo aqui, para você seja fácil. Embora eu acho que não deva ser. Crepitação, ok. Crepitação é mais simples da gente avaliar. E uma coisa, Lucas, tá? Eu queria pedir tua opinião aqui, que eu acho que a imensa maioria também não faz, né? Avaliar contratura muscular, né? Vamos pensar lá nos triggers point, por exemplo. Poucas pessoas avaliam, né? poucas pessoas avaliam. Às vezes a pessoa está avaliando o membro próximo à articulação, vê que o paciente sentiu dor, já imagina que seja na articulação. E na grande maioria das vezes é com trigger point. Então, essas contraturas musculares, elas são muito comuns, principalmente por causa dessa sensibilização periférica persistente, contratura muscular, trigger point. E o problema é que poucas medicações via oral ou via sistêmica mesmo trata esses trigger points. Então, assim, é fisioterapia, liberação miofascial. Mas o diagnóstico dele mesmo, ele é muito complexo. Ele é muito complexo. Só que a prevalência dele é altíssima. É altíssima. E quanto mais, por exemplo, um sobrepeso, quanto mais sedentário ele for, pior essas contraturas. Na sua rotina também você pega muito, não pega? Ah, cara, eu vou dizer um negócio pra você, Lucas. Eu não pegava até eu aprender a avaliar. Sim. Essa é a real, cara. Até aprender a avaliar. Ó, eu vou mostrar um negócio aqui que eu acho que tá aqui. Hoje o meu cenário tá meio de guerra aqui, que a gente tá preparando o envio de livro, etc. Mas, ó, eu tô com o meu kitzinho de material aqui, porque eu fiz um atendimento perto de casa. Eu acabei trazendo pra casa. Quem tá nos assistindo, né? Além de estar nos ouvindo, dentro do meu kitzinho, que tem pouca coisa, né? Tem um martelinho, tem pinça, enfim. Eu vejo poucas pessoas usando isso aqui, ó.
eu preciso avaliar circunferência de membro. Eu preciso avaliar atrofia muscular. Eu preciso avaliar o tamanho da pança, se o paciente está emagrecendo. Vejo poucas pessoas, Lucas, palpando o Sim, músculo, palpando a fáscia, procurando as contraturas e também avaliando a atrofia. O pessoal gosta de dar a bisóia, sabe? A bisóia todo mundo dá, mas mensurar, né, para a gente entrar naquela história da sarcopenia, né? Eu acho que inclusive a gente pode ter em breve um episódio só sobre sarcopenia. Porra, é muito sim. importante, cara. Isso é muito importante. E quem, na verdade, estabiliza a articulação é musculatura. Putz, eu sou Não prova. existe medicação melhor para os pacientes com osteoartrite do que musculatura. Quando eu falo isso, gera uma confusão na cabeça do tutor, porque ele acha que é para comer musculatura, músculo, né? Sim. Não. A gente precisa atividade física para esse paciente, né? Aí você mesmo falou que repara isso e a gente vê isso todos os dias. É passear, fazer caminhada com os pets. É uma das melhores atividades físicas que nós temos. É sim. Pouco impacto, não é É, piso liso, ou é na rua com piso grosso, ou é na terra, que é onde eles deveriam estar, né? Quando a gente fala caminhada, é caminhada que não seja no piso liso, para não sobrecarregar. sim. Então, se a gente tiver uma musculatura boa e que não tem uma atrofia, é o que o paciente precisa antes de qualquer medicação. Eu vou te falar um negócio. Eu tenho problema nesse ombro direito há muito tempo. Eu diria que uma década e meia. Tenho rupturas de tendões, tenho muita coisa. Labrum, enfim. Eu vivo com dor há 15 anos. Essa é a real. Fiz infiltração. Tomei tudo que você possa imaginar. Eu nunca tive resultado bom com nada. Com nada. Uhum. Esse ano, né, nós estamos aqui em novembro, foi o ano que eu mais fiz exercício físico na vida. Né? Cada ano que passa, eu tô aumentando as minhas metas. Cada ano que passa, sabe? É, esse ano eu perdi 8 quilos de gordura. Esse ano eu ganhei muita massa muscular, treinando sério, comendo bem. Larguei o álcool de mão. Tô com o ombro forte, que meu ombro tá bonito, sabe? Parece duas cebolas. Eu tô sem dor nenhuma. Musculatura, né? Cara, eu tô há pelo menos 6 meses sem dor nenhuma. Eu levanto o meu. Claro que ele tá instável ainda, porque eu não tenho parte Sim. dos meus tendões. Mas eu tô. Aham. Cara, parece que eu tô com 20 anos de idade no meu ombro. Voltou porque ele tá forte. Eu diria que, sei lá, o deltoide, né, o romboide, o trapézio, os músculos, eles estão ali fazendo a função da articulação que eu tenho doente. Então, tua, Sim. tua fala, ela é muito importante. Só que eu me questiono uma coisa, não é esse episódio aqui agora, mas será que uma simples caminhada vai Não. ser suficiente? Ou a gente Não. precisa pensar em exercício mesmo, sabe? Não, o ideal seria realmente fisioterapia para todo mundo. É. Fisioterapia e atividade física. Mas do ponto de vista custo, né, Claro, custo claro, financeiro, claro. tempo, é o que nós temos. É. Mas será que a gente não consegue mudar essa cultura da gente fazer as coisas em casa, sabe? O animal numa pranchazinha. Não sei, eu acho que a gente tem que evoluir. A gente tem Morando em que. apartamento com piso liso, É mais é difícil. assim, É mais é difícil. mais difícil. Claro que é. Mas eu acho que a gente pode chegar lá. Quem sabe até na Rússia existe academia para cachorro. Acho que eu já falei sobre isso contigo. Sim, Existe sim. academia para cachorro. O cara vai lá, deixa o cachorrinho lá meia horinha, faz o exercício físico dele e vai embora. Claro que lá é menos 40 graus, já não dá nem para passear na rua, né? Mas eu acho que a pegada das creches e Eu hotéis também hoje acho. estão levando para isso. Eu também acho. Para ser mais uma, além de uma socialização entre É. eles, Acho também. também uma atividade física. Acho também. Beleza, vamos lá. Último ponto aqui do diagnóstico, né? Aí vamos falar dos exames complementares, tá? Sim. O que que a gente tem? A radiografia simples, que é a mais usada, e, porra, é a mais usada no mundo.
Sim. Mas eu não vou dar tanto spoiler, né? Doutor Rômulo, que é o nosso convidado de honra, primeiro convidado do ABEcast, em breve conosco. Se a doença tiver só na fase inicial de cartilagem, não vai ter alteração. Isso é importante que você entenda isso, tá? E o animal pode estar com dor e pode estar, inclusive, com alterações comportamentais da dor. E a gente vê isso toda hora, Sim. tá? Se a doutora Ana Luísa, inclusive, estiver ouvindo a gente, vai ficar muito contente. Ana, dá o joinha aí pra gente que a gente tá te elogiando aqui, porra. Dá o joinha aí. Aliás, né? Brincadeira não, cara. As pessoas não estão dando joinha. Precisa de mais É, joinhas, imagina. curtidas. Imagina. Você vê lá, Sim. visualizações, 300 joinha, 10. Tipo, Avaliações do Spotify. ou tá uma bosta, ou tá uma bosta. Tipo, Sim. ou as pessoas não estão sendo gentis conosco. Mas vamos lá. E as pessoas falam assim: troquei uma ideia desse recentemente com uma amiga que trabalha com dor também. Ah, então vamos fazer tomografia para todo mundo. Não adianta. Porque a Não. tomografia também você não vai ver a cartilagem. É um exame top? É um exame top. Mas acho que não é o exame Sim. que a gente vai mudar o rumo para fazermos diagnóstico precoce. Ah, então o doutor Lucas falou aí um dia desse aí do ultrassom articular. Também não é ultrassom articular. Também não. Que é top, mas já é top para uma doença talvez um pouquinho mais avançada. Para ver Sim. os tendões, ligamentos, aí beleza. Músculo, Periarticular. periarticular, beleza. Periarticular. Qual seria então o exame top, Rodrigo? Bom, a ressonância magnética seria top. Só que tem problemas, né? Eu não sei como é aí em Belo Horizonte, né? Eu diria que talvez não baste ser uma ressonância magnética de baixo campo, primeiro ponto, tá? Então, se a ressonância magnética é 0,3, 0,5 Tesla, talvez não seja. Ah, Sim. é 1,5, é de alto campo, 1,5 para cima, beleza, já melhora muito. É outro mundo. Sim. Mas é um questionamento que eu não sei. Eu vou perguntar ao Dr. Rômulo, que trabalha no melhor centro de imagem aqui do Rio de Janeiro, em breve. Será que nós temos hoje radiologistas aptos a fazer uma avaliação da articulação por ressonância magnética? Para falarmos de osteoartrite? Eu não sei, é uma dúvida, tá? Pessoal Sim. da imagem, se estiver aqui ouvindo, não xinguem, é dúvida, não sei, não sei. Vocês estão super treinados para ver encéfalo, né? E medula, top. Estão voando, Aham. cada ano que passa vocês estão melhores. Não sei, é uma dúvida. Mas que a ressonância seria legal, ela seria. Agora, caro. Quer dizer, caro. Putz, é super caro manter uma ressonância funcionando. Então, é um exame que pesa no bolso. Não sei quanto tá aí, Lucas, mas aqui, que é top, é um dinheirinho, hein? É. Não é barato Não mesmo, é não. barato, não. E aí tem anestesia Não. geral e blá blá blá, né? Enfim. Sim. Você anestesia também para ressonância? Não, ressonância não. Só tomografia. Só tomo, né? Bom, e a tal da artroscopia, que seria o padrão ouro? Top. Eu tenho intenção, tá? Vou confessar isso aqui publicamente, tá? Eu tenho intenção de um dia brincar com isso aí. Tenho. É o padrão ouro pra gente ver. É. Mas estava eu recentemente trocando uma ideia com o ortopedista Dr. Denis Prata. Conheci ele há pouco tempo, super recomendado, São Paulo. Me falou de um profissional que está indo muito bem mesmo, tá? Na artroscopia. E me falou assim: ah, mas ele tem um treinamento de 10 anos. Eu falei assim: nossa senhora, mas 10 anos? Mas 10 anos, quantos anos? Eu fiz uma conta rápida, né? Quantos anos eu vou estar com 10 anos? É bem desanimado, hein, Lucas? Dei uma É, desanimada. É tempo, é, né? é Talvez não tempo. seja uma curva de aprendizado tão rápida, né? A do ultrassom, para É. quem já trabalha, Não, é rápido. é Ultrassom, rápido. eu fiz o curso agora, né? Esse ano eu fiz o curso de ultrassom articular. O pessoal da Naus, maravilhoso. Aham. Tá? Inclusive, iremos convidar também a doutora Andresa Dupré para vir falar aqui com a gente. Sensacional. Mas não é simples.
Sim, não é Tá? simples. Qual é a minha dificuldade hoje na rotina, Lucas? Tricotomia. Tem uma resistência enorme. De E tutores? de tutores, imagina, né? É uma tricotomia. A do ombro é uma coisa bizarra. É, do ombro, Uma é. bizarra. Porque você precisa varrer o supraespinhoso, o infraespinhoso, você tem que varrer muita coisa. Grande Sim, área, né? sim. Então, tenho tido uma certa resistência. Bom, e para Algo que eu fechar, faço, por favor. algo que eu faço e assim, não é padrão ouro, mas eu gosto e até já tive alguns por surpresa, né? Diagnóstico de leishmaniose fazendo isso, que é fazendo citologia do líquido sinovial. Ah, vale, cara. Vale. Vale a pena Eu acho que demais. vale super, né? Acho que vale super. E assim, mas esse achado que eu falei aqui de leishmaniose foi um achado, o paciente não tinha sintoma nenhum, e outros já tinham e não achava também nem por medula óssea, achamos através de citologia É, do líquido sinovial. Para quem faz a infiltração, é é de relativamente boa. simples. Simples. E se tiver um microscópio, se não tiver, envia. Eu não tenho, e eu também não tenho expertise, então eu sempre envio. Sim. Mas é algo que dá para fazer. Para quem faz infiltração é bem simples e assim, não é padrão ouro, mas a gente consegue ver muita célula e É, eu consegue ver acho. assim, até para estadiar e pensar em tratamento. E eu acho que até para a gente ter diagnósticos diferenciais, né? Sim, sim. Acho que vale super a pena. Artropatias associadas, né, que a gente deu exemplo já aí no início. Exatamente. E dentro ainda dos diagnósticos, o último ponto bem rápido aqui, porque o nosso tempo já está desconfortável mais uma vez, porque o Dr. Lucas fala demais. É, nada disso é suficiente se a gente não tiver um instrumento de metrologia, Sim. tá? Não vamos entrar nisso, vai ter um episódio só disso. Mas aqui a gente está falando de CBPI para o cão e talvez CSOM e FMPI para o gato, tá? Instrumentos de metrologia validados para osteoartrite de cães e gatos. Tem que botar em prática, tem que botar. Senão, vai comer bola nesse diagnóstico. Se a gente não tiver uma padronização nessa parte de avaliação, a gente não consegue. A gente come bola mesmo, não adianta. Com E como certeza. são métodos validados, que tem inúmeros artigos já falando há muito tempo, a gente não pode deixar de usar. E é rápido, né, cara? É rápido. Cara, Não tem desculpa. sabe o que eu penso, Lucas? É rápido e o tutor que faz. É verdade. É tipo, avaliar dor aguda, o veterinário pode até chorar, que é ele que vai avaliar. Sim, O bicho está internado, né? Agora, caramba, você treina a família para família. Cara, o sim, certo é a família enviar todo mês. sim. Esse é o certo. Se a gente vai fazer ou não, é uma outra conversa. Do mesmo jeito que a gente envia pro tutor o aplicativo, né? É isso. De expressão facial em felinos, né? É Que é o isso. Feline Grimace Scale. Ele mesmo avalia e envia para nós só a pontuação. Perfeito. Pra gente fechar, dá para prevenir essa doença, Lucas? Como que a gente pode falar aí de prevenção para essa doença aí, cara? É fácil? Não, não é fácil. Principalmente porque a gente trabalha mais com pacientes mais idosos. Mas quando a gente pega um paciente mais jovem, fica um pouco mais tranquilo. Mas assim, não tem como de falar de osteoartrite e controle se a gente não falar de controle do peso. Então, primeira coisa que a gente faz, pensando em prescrição, antes de passar qualquer medicação, a gente precisa falar de quê? Redução de peso. Então, em alguns casos, a gente precisa encaminhar sim para um nutricionista, porque a gente sabe que emagrecer pet não é fácil e às vezes não é só reduzir questão de miligrama, então a gente precisa sim fazer um controle do peso. Aquilo também que eu dei o exemplo inicial, evitar impactos, principalmente em cães que gostam de subir na cama, descer na cama, subir sofá, descer sofá, ou gostam de brincar com bolinhas, isso é muito complicado, descer do carro, pular do carro. Evitar piso liso, evitar piso liso é complexo porque assim, às vezes na casa do tutor só tem piso liso. Ah, não, eu vou colocar um piso moeda, eu vou colocar.
tatame emborrachado, mas se puder fazer a atividade física do paciente que não seja no piso liso, é muito importante. O que você acha disso? É, cara, eu acho que o caminho é isso, né? Tudo que você tá falando aí, a gente tá falando de prevenção primária, né? Sim, É antes da gente ter a doença, né? A gente vai falar mais pra frente sobre isso, né? Eu tenho um conceito que a gente precisava fazer mais rastreio dessa doença, né? Estamos correndo atrás do rabo, sim, mas a gente fala sobre isso um pouquinho mais pra frente, claro. Tem que prevenir, cara. Mas, coitado da família, coitado do tutor, do responsável, que não sabe, né? O cara compra um Golden porque ele é lindo. sim, Que e ele é é, louro, lindo, maravilhoso, charmoso. Muitos deles talvez não saiba da predisposição genética a uma série de doenças, dentre elas a osteoartrite. sim. E aí eu fico indignado com o médico veterinário que lá nas consultas de vacinação pediátrica a gente não fala sobre isso, Sim. né? Eu acho que é ali, cara, ali que a gente tem que começar. Isso vale para o gato também. É um checklist simples, né? Simples, cara. Simples. Você olhou, cara, é Sim, aquilo que eu falo, é um rastreio oportunístico. Você tá ali fazendo uma antirrábica no Golden. Você olhou, já conversaram com a senhora, já conversaram com o senhor que essa raça é uma raça super predisposta às artroses? Ah, não, ninguém sim, nunca me falou. Você tem 15 minutinhos pra gente conversar? Senta aí sim. que a gente vai bater um papo. Você entendeu? Então, cara, é por aí. Se não, E essa prevenção hoje, e essa prevenção que eu citei aqui, exercício, emagrecimento e musculatura, hoje, além de ser uma prevenção, ela faz parte da minha prescrição. Eu não prescrevo medicação antes de prescrever esses fatores não farmacológicos. é isso. Fisioterapia, emagrecimento, atividade física, tudo isso que é mais importante. É isso. É isso, cara. A gente não orienta sobre as doenças infecto-contagiosas? Todo mundo já fez clínica? Você tá lá iniciando a vida de um pet, seu pediatra dele. Você fala da importância das vacinas, você fala de vermífugo. O que a gente fala? Por que não Sim, falar de uma doença que é altamente prevalente e que conversa com a eutanásia várias vezes? Por que não? sim, Então a gente fala. Tudo isso que o doutor Lucas comentou chama-se prevenção primária. E lógico, se você não teve essa oportunidade, né? Você já, por exemplo, recebeu o Golden lá agora com 2 anos, né? Ele já passou daquela fase. Talvez ele já tenha a doença. sim. Talvez ele já tenha a doença. Então você tem mais uma oportunidade agora de tentar diagnosticar isso precocemente. Agora, talvez não seja fazendo um raio-x somente, né? A gente tendo essa conversa, tendo a CBPI, tendo os instrumentos de metrologia para entender, será que esse animal já tem uma doença instalada? Esse acompanhamento, esse rastreamento é muito importante. Eu acho, cara. Eu acho que a gente tem que Sim, ensinar. E ensinar sobre os sinais de dor, sabe? Falar de fisioterapia, de exercício, é tudo. Porque é muito triste, tá? Eu lembro, acho que você assistiu uma aula que eu dei agora recente em Belo Horizonte, eu acho que eu contei esse caso. Eu comecei a minha aula com um Golden bem jovenzinho, que foi diagnosticado, infelizmente, tardiamente, mas ele tinha 2 anos, pelo menos, né? Então tá dando pra gente correr atrás do prejuízo. E contei o caso de um labrador, perdão, de uma labradora, na verdade, né? Já com 12, 13, 14 anos de idade, com a doença super avançada, que a gente inclusive fez eutanásia nela porque ela parou de andar. E a tutora, né? Nunca vou esquecer dessa tutora. Ela falava assim pra mim: ninguém nunca me falou dessas doenças. Ninguém nunca me falou que a minha cachorra, né, era de uma raça com predisposição a desenvolver essas doenças. E ela triste, sabe? Então, assim, puxa, será que uma pessoa que tem um filho, que tem uma filha, tem que ir para a internet pesquisar sobre medicina? Não, o pediatra tem que orientar.
né? O pediatra vai falar disso, 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 daquilo. É assim. E eu acho que a Sim, gente não está fazendo a nossa parte. sim. É isso, meu amigo. Tem, Acho que não faltou nada, ou faltou? é, é pregar, igual já Pregar. falamos, pregar a palavra da dor. É isso aí, É cara. isso. Pregar. Pegar o livro sagrado, botar embaixo do braço e vamos embora. Então vamos encerrar, né? Vamos fazer o Sim, nosso fechamento. É, acho que a gente tem que reforçar essa mensagem, né? A osteoartrite, ela é uma doença que pode ser controlada, tá? Ela não tem cura. Uma vez instalada, ela não tem cura, mas talvez ela possa ser evitada, sobretudo se a gente tivesse esses cuidados, né? Iniciais, antecipar a sim, doença. E uma vez instalada, talvez até na fase precoce, se a gente conseguisse diagnosticar isso mais rápido, o paciente iria sofrer bem menos. Bem menos. sim. É isso, meu jovem. E para o próximo episódio, né? O que, Já que, vamos dar um spoiler que a gente aqui. vai ter no próximo episódio aí, cara? Vamos falar de mecanismo da dor, Nossa Senhora. os fenótipos da osteoartrite e o seu impacto no prognóstico e no tratamento do paciente. Então, Episódio top, hein, esse, cara? esse já é o próximo episódio. Será que dura 1 hora só? Não, é, bastante tema aí, hein? Bastante tema. Pessoal, a gente quer agradecer vocês mais uma vez aí, mas antes de encerrar, pô, compartilhe esse episódio com os outros colegas, né? Eu sei que a gente está no início de um trabalho, mas vou dizer um negócio para vocês aqui, hein? Quando esse programa aqui ficar famoso, e ele vai ficar, cara. A gente não entrou para Vai. brincar aqui, não. O dia que esse programa ficar famoso, entendeu? Vai ter um monte de patrocinador correndo atrás da gente. Eu sei que isso tudo vai acontecer. Eu falei tudo pro Lucas, tudo que vai acontecer lá no iniciozinho, ó. A gente vai valorizar quem tá aqui com a gente desde o início, tá? Então ajuda a gente aí a compartilhando o episódio, né? Deixando o teu joinha, seguindo a gente, né? Como é que é mesmo, Lucas? É YouTube, Tem, é tem Spotify. que seguir, tem que seguir no Spotify, tá? Porque quando você segue, sai um episódio, você recebe a mensagem. Além de seguir, vai lá em avaliação e coloque lá 5 estrelas, isso no Spotify. Além de seguir, compartilhar com os amigos. Em redes sociais também fique à vontade. E se for compartilhar, por favor, marque o Instagram BECast, tá? Isso. No YouTube, além de se inscrever, que quando sai um episódio novo você recebe a mensagem, é importante também você compartilhar com algum colega e dê o like. Porque tudo isso, aquele tal algoritmo lá, fica sabendo Algoritmo, que a né? gente está sendo importante e passa a recomendar para mais pessoas, É isso tá? aí. E o Instagram também, a Becast, siga, compartilha, curte nossas fotos lá, porque tanto o YouTube quanto o Spotify tá lá na nossa bio. E compartilhar também com o dono de pet, né? Com os tutores Pode, responsáveis, né? Assim, a gente liberado. está dando. As informações desse programa de hoje aqui valeram ouro, na minha opinião. Sim. Tem muita coisa legal. Lucas, obrigado aí por mais um dia aí de parceria, né? Estamos finalizando então o nosso episódio de número 2. Lembre-se que o um teve duas partes, tá? A Foi gente não tá dividido. louco, a gente não tá no 3. Teve o um primeira parte, o um segunda parte. Agora a gente tá no episódio 2. E daqui a Dois. pouco a gente se encontra aí para falar dos fenótipos da dor, né? De osteoartrite, no episódio 3. Grande Isso. abraço a todos. Até Até a mais. próxima.